Fala, meu querido aluno! Pessoal, vamos continuar o nosso estudo de lógica proposicional. Lembrando, turma, que nós estamos agora num tópico importantíssimo, beleza? E é um tópico que eu estou falando sobre equivalências. Turma, existem algumas equivalências que são normais, não tanto usuais em prova, e tem uma em específico que realmente, na minha opinião, é aquela que você vai carregar para a sua prova. E durante a resolução dos exercícios, você vai perceber como que é realmente a aplicação de um enunciado. Tranquilo? Mas primeiro eu queria que você anotasse as equivalências principais que nós estamos trabalhando aqui. Então bora lá, turma. Já separa um papel, já separa uma caneta. Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Se você estiver engajado aí na parte digital, comenta, né? Então me marca lá, isso aí é extremamente relevante para o meu trabalho. Tranquilo? Pegou um papel, pegou uma caneta? Vem comigo aqui. Primeira coisa, turma, ó. Estamos trabalhando em equivalências. Estamos trabalhando em equivalências, tá? Turma, o que acontece? Ao contrário da negação, que lembra que eu falei que a parte de negação é você trocar o valor lógico, aqui é diferente. Uma vez que você tem esse tópico de equivalências, a única coisa que vai acontecer é isso aqui, ó. O seu objetivo é reescrever a proposição composta. Só que a partir do momento em que você reescreve a proposição composta, você não altera o valor lógico daquela proposição, tá? Então você vem aqui e coloca, ó, não altera o valor lógico. Ponto. Você apenas reescreve. Tranquilo? Você vai perceber, turma, que não é difícil. Isso é prática, tá? Todo o conteúdo de lógica proposicional é decorar e praticar. Você vai perceber ao longo do tempo que isso faz um pouco de sentido, tá? Mas nesse momento, enquanto realmente você está pensando na sua prova, é você decorar e aplicar. Não tem realmente para onde você fugir disso daí, não. Primeira coisa, ó. A primeira equivalência que você precisa saber, ela é chamada de simetria. Turma, simetria é apenas a troca de lado de uma proposição. Como assim? Ó, você vai anotar o seguinte. Troca as proposições simples de lugar. Ué, a troca de proposição simples de lugar não vai alterar o valor lógico por conta da tabela verdade? Em muitos casos, não. Em alguns casos, realmente vai acontecer e você não pode fazer isso, tá? Por isso que a gente vai colocar a simetria e as que você tem que saber. A primeira simetria é essa daqui, turma, ó. P, I, Q. Existem duas formas de você trabalhar equivalências de maneira simbólica. A primeira, que eu já vi, são essas três ondinhas aqui. E a segunda, dependendo muito da banca, ela pode usar essa aqui, ó. É uma seta um pouco maior, tá? É uma seta com um espaço maior em relação a bicondicional. Porque se você parar para observar, Ian, isso aqui é uma bicondicional? Não, porque o símbolo da bicondicional é uma seta, uma linha, tá? Então é uma seta assim, meio uma linha. Aqui você tem um espaço, realmente um espaço dentro dessa seta aí. Tranquilo? Mas a gente vai fazer da outra forma que fica mais fácil de desenhar. Nesse caso, turma, eu estou na conjunção. E lembra que a conjunção não é o i ou o uso do mas? Então, eu tenho, por exemplo, estudo e não trabalho. Lembra que a gente estava trabalhando dessa forma? Então, ponto. Só que essa mesma proposição, ela pode ser escrita assim, ó.
Primeiro eu posso colocar Q e depois eu posso colocar P. A minha proposição composta, ela continua tendo a mesma coluna anterior. Então, lembra que a gente falou estudo e não trabalho. Se você inverte, vai ficar não trabalho e estudo. Mas é o mesmo sentido, tá? A minha conjunção, ela permite isso daí. A segunda proposição composta que você pode aplicar uma simetria é essa daqui, ó. P, Q. Só que lembra que aqui eu estou utilizando o ou. Então, a leitura que eu faço é P ou Q. Turma, ó, isso é equivalente a Q ou P. Sem problema nenhum. P ou Q. Estudo ou não trabalho? Não trabalho ou estudo. É a mesma proposição composta. Tranquilo? Aqui, turma, na simetria, a gente não tem uma simetria em relação a condicional, não. Beleza? Nós temos em relação a conjunção, disjunção, exclusiva e nós temos também em relação a bicondicional. E eu já vou revisar com vocês isso daqui, tá? Só estou colocando para agilizar a escrita simbólica. Lembra o seguinte, turma? Esse símbolo é de disjunção exclusiva, porque tem um tracinho ali embaixo em relação ao ou. E aí, quando que você tem a disjunção exclusiva? O uso do ou. Então, é ou P ou Q. Ou Q ou P. Tranquilo? Fica de olho, turma, nisso daqui, porque eu já vi também o uso de uma equivalência em relação à negação, tá? Por exemplo, não P, não Q. Ou não P ou não Q. Ou não Q ou não P. Se bem que o mais comum é esse, mas você pode ficar de olho, porque se as duas estiverem negadas, também vai ser aplicada uma equivalência, tá? No caso da bicondicional, qual é o conectivo que a gente tem? P, se e somente se que. Isso é equivalente a que, se e somente se P. Tranquilo? Então, eu posso falar, por exemplo, assim, ó, estudo se e somente se não trabalho. Porém, é equivalente a não trabalho se e somente se estudo. Entenda o seguinte, eu vou fazer um exemplo prático em relação à tabela verdade, mas só para você perceber o que eu estou falando na prática, tá? Porque quando a gente fala em relação à reescrita, você fica pensando assim, ué, mas isso parece muito equivalência, parece muito negação. E às vezes, turma, o pessoal confunde as questões de equivalência com relação às questões de negação, tá? Tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, você aprendeu isso aqui, ó. P e Q. P, Q. V, F, F, F. Só que se você analisar da direita para a esquerda, você também vai ter a mesma coluna. Ó, VV, FV, VF, FF, mesma coisa. Se você analisar isso aqui, ó, Q ou P, analisa primeiro o Q e depois P. Basta ter uma verdade. Se você tem que basta ter uma verdade, você não vai ter exatamente V, 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 F, e isso você já viu. Se você tem primeiro Q, disjunção exclusiva P, continua sendo, turma, o meio como uma verdade, tá? Porque você está analisando Q e P, Q e P. Se você analisar a minha
bicondicional, só que primeiro com relação a P, então Q, se e somente se P, vai ser a mesma coisa. Porque o valor lógico ele é igual nos extremos. Independente se você tem primeiro P e depois Q. É a mesma coluna. Então, isso daqui que a gente acabou de visualizar é uma noção de simetria. Beleza? Simetria. A troca de proposição simples de lugar é equivalente também nesses casos. Só que, turma, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Em provas, o mais comum de aparecer é isso aqui, ó. Condicional. Percebeu que na simetria anterior eu não tinha algo relacionado a condicional, porque a condicional apresenta duas equivalências de maneira separada, tá? Então, você vai anotar o seguinte, ó. Você vai encontrar, turma, P, Q. E eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou escrever frase, porque realmente isso acontece mais na prática. Então, a gente tem, ó, se P, então Q. Bom, se P, então Q. Turma, eu tenho duas equivalências principais. A primeira é quando você tem a famosa contrapositiva, e eu vou explicar. E a segunda é quando você tem uma disjunção. Como assim? Vamos lá. Esse primeiro de cima, turma, recebe um nome, tá? E eu já vi algumas questões falarem para você assim: encontre a contrapositiva da proposição composta apresentada. Então, quando ele fala contrapositiva, é você lembrar que é uma equivalência, beleza? Desde o início, a gente estava trabalhando isso aqui, ó. O meu P é o estudo, o meu Q é o não trabalho. Tranquilo? O que estava acontecendo? Não era se estudo, então não trabalho. Essa é a condicional que a gente tem. Então, ó, se estudo, então não trabalho. Ponto. Só que você pode reescrever essa condicional utilizando, turma, essa contrapositiva. E entenda o seguinte, ó, olha a ideia da contrapositiva. No lugar de P, entrou não que. A uma altura dessa, você já tem que ter noção que aquele símbolo ali, ele é um símbolo de negação, tá? Mesmo que você encontre uma proposição com a partícula de negação, lembra que a negação da negação não vira uma afirmação? Então, pronto, é isso que você vai ter que lembrar. Então, aqui está acontecendo a troca de posição. Ó. Ah, é uma simetria? Não porque você está negando, mas você está trocando de posição. Tanto é que uma maneira que muito aluno lembra é assim, ó. Nega. Nega. Troca. Troca. Nega, nega, troca, troca. Porque de fato você vai ter que negar P, negar Q. E de fato você vai ter que trocar uma com a outra. Então, nega, nega, troca, troca. Só que em momento nenhum eu tirei a condicional. Então, o se então ele vai existir. A diferença é que o meu que ele vai vir primeiro negado. Só que ali tem não trabalho. Eu vou negar. Ah, então, ó, se trabalho. Então,
Tá vendo que isso é o meu P? Ele vai para lá. Só que ele vai negado. Então, não estudo. E aqui, de fato, você tem, ó, não que, e aqui você tem não P. Essa é a contrapositiva. O meu se, então, e o meu conectivo de condicional, ele vai permanecer. Só que eu também posso escrever essa condicional utilizando uma disjunção. Tem nome? Não, é uma equivalência à disjunção. É o uso do ou aqui. Tranquilo? Então, vai deixar de existir o se, então, e vai existir o ou no meio da situação. E aí a gente vai ter essa parte aqui, ó. Não P ou que. Não P ou que. Quem é o seu P? Estudo. Você vai negar a primeira. Não estudo. Percebe que o conectivo mudou. Eu estou no ou. O meu se, então, ele vai sumir. Ou o que está negado? Não. Do jeito que está, turma, vai ficar. Ponto. Muita gente lembra essa equivalência aqui, ó, que eu vou usar para você como um macete, dessa forma, ó. Neuma. Por que o neuma, Ian? Porque o P ele está negado. Então, esse né, é de negar. Então, nega P. Lembra que virou uma disjunção? Então, ó, ou. E o ma de mantém. Ah, Ian, eu já vi um tal de Neymar. Turma, Neymar é porque lembra muito o símbolo, o Y, né? Carrega muito o símbolo do ou, ó. Tem gente que lembra dessa forma. Eu, particularmente, prefiro lembrar o neuma. Para mim, faz muito mais sentido, uma vez que você lembra o símbolo do ou, tá? No caso, o conectivo do ou. Tenha muita observação com isso aqui agora, ó. Isso aqui é extremamente importante. Você vai perceber ao longo do tempo, não sei se você vai enfrentar essa dificuldade, mas algum colega seu de estudo vai enfrentar essa dificuldade. Isso é dito e certo. Vai pegar uma condicional em alguma questão e vai achar que é uma negação quando é equivalência. E vai achar que é uma equivalência quando está pedindo negação. Como diferenciar? Comando. O comando da questão, turma, é muito claro quando pede a negação. Então, deve existir a palavra negação. Ou já vi muito enunciado falar que a proposição ela é falsa e está pedindo uma verdadeira. E quando ela tem, ó, algo em relação à equivalência. Beleza? Eu estou falando isso aqui em relação à condicional. Na negação, é o ma e né. Na equivalência, você tem duas. Contrapositiva e a nossa disjunção. E lembra que a disjunção é o neuma. Olha a diferença. Se for o i, é negação. Lá no ou, é a equivalência. Quem determina isso é o enunciado. Beleza? Tem essa observação anotada aí. Na próxima aula, a gente vai trabalhar as questões que está aqui na plataforma. Então, você baixa, imprime, se você tiver impressora aí. Senão, você deixa do lado e você vai acompanhando e vai fazendo no caderno. Tenta fazer antes, depois você vai acompanhando a resolução junto comigo. Beleza? Espero que tenha entendido, turma. Fiquem com Deus. Não sai daí não, tá? A gente vai continuar aqui. Fui!